Olá, bem-vindo ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, nosso encontro de cinema e psicanálise, né? Dessa vez, nós estaremos aqui comentando, trabalhando, analisando, propondo uma reflexão em cima desse filme importantíssimo, marcante, ali da virada do século. É um filme de 2000, American Psycho, um filme que fez bastante sucesso de bilheteria, que foi marcante, e é considerado hoje um cult movie, aí, né, entre cinéfilos e muitos, inclusive muitos pensadores da cultura e muitos estudiosos, né, da sociedade e da cultura interessados aí na aplicação do cinema ao estudo do comportamento humano, das relações sociais, da cultura, né, e particularmente da leitura também aí psicanalítica, né? Esse filme foi um tema dos nossos recentes encontros de cinema e psicanálise, no qual, dessa vez, a gente até teve o privilégio de contar com a participação especial do Dr. Eduardo Leite, nosso amigo e colega psiquiatra, que já está aí concluindo seu segundo ano de residência médica na UEL, do HU, né, e nos trouxe ali na reunião excelentes aportes para a discussão do filme, e especialmente aí nos fez exercitar o raciocínio clínico também em psiquiatria, né, diante das possibilidades diagnósticas do personagem principal, enigmático, Patrick, né? O personagem principal do filme. Ao Eduardo, aliás, e a todos os residentes da psiquiatria da UEL, fica mais uma vez o nosso registro aí de gratidão pelo apoio com a logística que permite a exibição dos filmes, né, e a realização dos encontros, e pela participação e contribuição, aí, as contribuições que sempre trazem nos nossos encontros, né? Este American Psycho é uma versão cinematográfica do romance do norte-americano Bret Easton Hill, né, Alice. Ele escreve originalmente como uma crítica a um segmento da sociedade norte-americana. E, de fato, o autor, na sua novela, ele faz uma crítica lá em 91 de certas tipicidades socioculturais de época, especialmente o estereótipo ali do jovem executivo bem-sucedido ali no mercado financeiro, do qual Wall Street era o ícone, era como que o símbolo maior, né? É um filme retratando uma realidade bastante urbana de época, numa grande cidade, Nova York, né? Mas que, por serem tipicidades também presentes até hoje, faz com que o filme conserve aí uma impressionante atualidade. E que, na direção ali competente da canadense Mary Harron, a gente faz um destaque ali para a direção dela e também para as atuações, tanto do Christian Bale, né, como o William Dafoe, né, e um grande elenco aí do filme, né? É nesse contexto aí, urbano, mercado financeiro, jovens executivos fazendo muita grana, fazendo muito dinheiro, que a gente tem inserido o personagem central, Patrick Bateman, né? É um rapaz aí que ainda não fez seus 30 anos de idade e com sérios problemas com os destinos, né, que ele dá às suas pulsões libidinais, aos seu potencial de relacionamento, dos seus impulsos sexuais, né, seus impulsos agressivos, né, sérios problemas com o seu narcisismo, né? A sua personalidade, a partir do início ali do filme, fica caracterizada, assim, bastante marcada por uma fixação narcísica maciça, né? E que acarreta sérias dificuldades ali na sua relação com a sua própria imagem e, inevitavelmente, também com o outro, né? Logo no início do filme, há um monólogo impressionante, né? Onde ele já dá essa pista para nós, onde ele diz assim, há uma ideia sobre Patrick Bateson, né? Mas um tipo de abstração, que não há um verdadeiro eu,
né, somente uma entidade, algo ilusório, e ele conclui dizendo: eu simplesmente não existo. Né? Vamos voltar aí a esse monólogo e a esse personagem, mas vamos fazer um parênteses aqui, uma observação a respeito do narcisismo. Né? Quando a gente fala em narcisismo em psicanálise, não há, primariamente, como é do senso comum, né, na conotação usual, uma conotação assim, estética e nem moral, muito menos juízo de valor a princípio. Né? A expressão narcisismo vem da antiguidade grega, o mito de Narciso, que se enamorou da sua própria imagem na água e tragicamente morreu por isso. Né? Há várias variantes aí dessa lenda, desse conto, dessa tragédia grega, né? Mas a essência é isso aí. Né? E em psicanálise, a gente tem ali que o descobrimento, primeiro com Freud, e a seguir com os pós-freudianos e até hoje, né, é que em nossas origens nós temos um estado ali que se chama de narcisismo primário absoluto. Né? Nós não reconhecemos, no primitivismo da nossa condição de bebês recém-nascidos, não reconhecemos o outro que nos cuida, né? Normalmente a mãe, por exemplo. Né? Não reconhecemos esse outro que nos cuida como um outro. Tá? Para todos os efeitos, do psiquismo humano, o bebê ele mesmo fonte e provedor de suas demandas, necessidades, pulsões. Ele não reconhece que a mãe está cuidando dele, que a mãe está trazendo alimento, que a mãe está satisfazendo suas necessidades e protegendo. Né? Esse outro só gradativamente vai sendo reconhecido, só gradativamente vai se inscrever, de fato, como um outro no psiquismo do bebê humano. Né? Então, por isso a gente fala de pulsões narcísicas, por isso a gente fala de narcisismo primário, e é nessa tensão que vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo, essa dialética, né? Amor a si, amor ao outro, atribuição a si, atribuição ao outro, libido do eu, libido narcísica, libido de objeto, libido direcionado ao outro, libido objetal, nos dizeres freudianos. Né? A tensão e equilíbrio entre essas duas naturezas, esses dois destinos, né, dos nossos investimentos libidinais, da nossa libido, essa tensão e equilíbrio marca todas as relações humanas, marca todos os sistemas de pensamento, todas as ideologias, por exemplo, né, ideologias políticas, político-econômicas, né, podem ser pensadas a partir da libido do eu e da tensão com a libido do outro, a libido objetal. Né? Um resto desse narcisismo primário sempre permanecerá no sujeito humano. E o seu contraponto é justamente essa capacidade do eu em modular as demandas narcísicas na relação do indivíduo com as demandas da realidade exterior e das relações sociais, civilizatórias e culturais. Né? O problema é quando somos incapazes desse laço com o outro. Na medida em que o outro só existe em função do uso que eu faço dele para me reafirmar na minha relação comigo mesmo, temos aí o sujeito com seus problemas narcisistas. Né? A história ali se passa nos anos 1980, autores ali que se anteciparam e pensaram esse tempo, né? Guy Debord, na França dos anos 60, Christopher Lasch, né? O Guy Debord com a sua Sociedade do Espetáculo. Né? É um texto seminal, um texto clássico. Né? Nos anos 70, o Christopher Lasch, né? Nos Estados Unidos, com a cultura do narcisismo. Né? Hoje, o narcisismo, né, se formaliza de formas diferentes, de maneiras diferentes, moduladas pela cultura, pela tecnologia de época. Né? Hoje, por exemplo, quanto de narcisismo nós vemos aí nas redes sociais, por exemplo. Né? Mas o Patrick Bateman e o seu contexto, contendo elementos premonitórios, do que já estava para se instalar na cultura nessa virada, ou a partir dessa virada do século XX para o século XXI, né? Evidentemente nos traz pontos aí para reflexão.
Né? O personagem, o Patrick Bateman, ele se encontra ali no extremo do narcisista. Né? Nós temos esse narcisismo residual, o resto de um narcisismo primário em todos nós, né? Um traço que permanece em todos nós, naturalmente, mas é que a partir desse traço nós podemos ter a presença em maior ou menor intensidade, de defesas narcisistas, de atitude, de estruturação de um psiquismo narcisista que determinará um espectro de sintomas, de atitudes na relação consigo, principalmente na relação com o outro, que pode chegar, no caso extremo, né, ao transtorno de personalidade narcisista, como é designado aí na psiquiatria contemporânea. Né? E mesmo quando não chega a uma exteriorização muito grave, muito evidente, como o transtorno de personalidade, muitas vezes está aí o narcisista, né, que reconhecemos, que percebemos, né, e é importante reconhecer e perceber, né, porque ele está aí impondo relações mais ou menos tóxicas, difíceis com aqueles que com ele convivem. Né? Então, por isso a nossa proposta de análise é nos valermos aí desse exagero do personagem, desse extremo do personagem, como sendo uma caricatura, e o Patrick Bateman sendo, então, um paradigma do narcisista do nosso tempo, não importa a gravidade, né? Assim como o seu entorno também, como paradigmáticos desses tempos que nós estamos vivendo. Tá? A abertura da vida pública ali do Patrick Bateman, aparece um restaurante sofisticado, pratos da alta gastronomia sendo descritos ali pelos maîtres e garçons, celebridades frequentando aqueles ambientes, sendo mencionadas, né? Um banheiro bom para cheirar, um amigo chega já dando ali uma conotação, já dando para perceber o consumo de drogas, vamos falar sobre isso, né? As piadinhas ali vão rolando, rola um antissemitismo, há uma ironia, há uma malícia nas piadinhas, há um cinismo, né? Já denotando que aquele grupo se identifica com um certo gozo em discriminar o outro, o inferior, né? O tido para eles como inferior. Eles dali, do restaurante, partem para uma balada, vão esticar a noite numa boate, né? Pagam US$ 50 ali para o leão de chácara, para a pessoa ali na frente, ali para furar a fila. Né? São elegantes no vestir e nos ambientes que frequentam, mas são grosseiros na sua postura. Né? E a coisa engrossa, porque a bartender que comunica ali uma hora que o Patrick vai até o balcão e vai pedir uma bebida, e dá um voucher que ele tinha de bebida dali daquele restaurante. Ela disse que o voucher já não estava mais valendo, que ele teria que pagar. Né? E no meio daquele burburinho, ele solta uma forma muito violenta de atacar a moça, na hora que a bartender se vira de costas para ele e vai lá pegar a bebida que ele pediu. Né? Ele a chama, literalmente, assim, de bitch horrorosa, eu quero esfaqueá-la até a morte e brincar com o seu sangue. E curioso, só nós ouvimos, no barulho que está ali no ambiente que ele está. Né? E outras grosserias vão se suceder por parte de Bateman, dos seus amigos ricaços, tá? Mas o que chama a atenção nesse momento já é a banalidade com que é tratada a violência verbal extrema, desproporcional, quase que gratuita, né? Agravada ainda mais pela evocação de uma violência realmente brutal e criminosa, né? Ainda que só verbalizada até esse momento do filme, já nos dá uma ideia do mundo de ideias que está na mente desse Patrick Bateman. Né? Isso se expressa quando ele faz palavras cruzadas, por exemplo, mais à frente no filme, onde os significantes que ele enxerga evocam canibalismo e morte, porque ele só enxerga ali no jogo de palavras cruzadas as palavras carne, osso, né? Que mente tem esse Patrick, né, esse personagem? Né? Ainda na abertura, da cena pública, a gente vem para a vida privada do Patrick Bateman. E aí a gente vai parar num apartamento luxuoso,
elegante, móveis de grife, obras de arte nas paredes, um narcisismo extremo, cuidados com a beleza, a descrição de cada produto sofisticado que ele usa para a pele, para o rosto, para o cabelo, né? O cuidado de si. Mais tarde, no filme, ele vai se enfurecer quando uma prostituta que ele está perseguindo, inclusive, para assassinar, né? A cena antológica lá com a motosserra, dá um tapa nele, acerta ele no rosto, e no desespero que ela estava de fugir, e ele grita, simplesmente, no rosto não. Né? Tamanha ali a importância que tinha para ele a preservação, né? O cultivo de uma estética facial, de uma beleza do seu rosto. Né? Naquele impressionante monólogo ali da sequência da abertura inicial que a gente estava falando, na hora que ele está retirando da sua máscara de beleza facial diante do espelho, e aí a gente vai falar de espelhos nesse filme, né? Ele diz, não há um verdadeiro eu, somente uma entidade, algo ilusório, eu simplesmente não existo, e ele próprio comenta dizendo, acho que minha máscara de sanidade está prestes a cair. Né? Então, é por isso que a gente vai se valendo aí do personagem para pensar essa figura do narcisista aqui e agora, nos nossos tempos. Né? E a nossa proposta é examiná-lo a partir da constatação, até paradoxal, da grande solidão em que vive esse personagem. Tá? O Patrick Bateman está cercado de colegas, mulheres, luxo, itens de conforto, mas como todo narcisista, ele vive na ilusão e na solidão do seu espelho. Não há troca, não há reconhecimento de um outro enquanto outro. O narcisista é pobre na sua relação com a autoridade. Né? É interessante como o filme dá uma figuração do narcisismo através dos frequentes monólogos, já mencionamos um, né? E ele, várias vezes no filme, ele fala muito consigo mesmo. E quando troca palavras com o outro, seus diálogos são tantas vezes muito superficiais, hipócritas, né? Ele está sorrindo ouvindo o colega, mas pensando nele com repulsa, com desprezo. Tá? Os espelhos aparecem por todo o filme, e é muito expressiva, tá? Até a cena, uma cena impressionante, em que ele pagou ali 2 prostitutas para virem, né, ao apartamento dele, ele está transando com a prostituta, mas olhando para a própria imagem no espelho. Né? Ele é um adorador de si na sua performance. A relação com o outro que ele estabelece, que o narcisista estabelece, é uma relação de uso. E isso, tantas vezes, a gente encontra aqui no dia a dia, ainda que sutilmente disfarçada e de formas menos explícitas, assim. Né? Esta cena do espelho com ele transando é praticamente um equivalente a uma masturbação, né? Porque a percepção de Patrick está conectada, de fato, no imaginário dele. A fonte dele é fantasmática, está ali o tempo inteiro. Naquele momento em que a ação corporal é real, ele está corporalmente com a prostituta, o seu eu-corpo está a serviço de um pulsional primitivo, narcisista, o percurso do seu desejo, de suas pulsões eróticas para o encontro com o objeto total ali na realidade exterior, esse percurso está interditado. Nem para ele não existe uma interação de fato com o ser humano que ali está. Né? Imagem, a gente vai falar então desse registro do imaginário. A gente vai lembrar quando Caetano nos fala que Narciso acha feio, que não é espelho. A gente vai lembrar aí dos nossos contos infantis, as histórias infantis, histórias da Carochinha, onde a rainha dizia espelho meu, né? Será que existe alguém mais bonito do que eu? E aí vem essa pergunta. E quando, entretanto, o espelho te contraria? Quando o espelho contraria a expectativa, ou seja, quando o espelho não é mais um espelho, porque o outro é um outro, o que acontece é o horror.
O horror quando o espelho nos mostra o nosso duplo real. Esse estranho habitante ali do nosso ambiente inconsciente, desse mais íntimo, pulsional que somos nós mesmos. Né? É esse horror, esse pavor que se transveste no sintoma neurótico. Por exemplo, uma fobia, uma neurose obsessiva, né? Ou de um ódio perverso, que é o tema mais explorado no filme. Como que a gente vê ali o horror, né, de Patrick Bateman? É o desprezo dele pela mulher, por exemplo. Um desprezo e um ódio para com o feminino, enquanto revelador dessa castração temida por ele, tá? Dentro da sua ideação, do seu imaginário extremamente infantil e narcisista. A estrangeira, imigrante e idosa lá na lavanderia, que ele é intolerante, violento verbalmente com ela. Tá? As próprias prostitutas, nós já vimos como que ele goza, na verdade, é consigo mesmo, né? E ele manda que elas fiquem em determinada posição, tenham esta ou aquela atitude. Tá? A sua própria noiva, ele sempre frio, sempre ríspido, sempre parecendo incomodado com a presença dela, numa insensibilidade que transborda até para o sadismo, quando ele rompe com ela na cena do restaurante. Né? Então, a gente tem aí, inclusive, uma das pistas para a compreensão psicanalítica da misoginia, da violência contra a mulher, que tanto preocupa, né, do ponto de vista social. E lembrando, tá? Quando dizemos compreensão psicanalítica, não estamos dizendo justificativa, tá? Não estamos justificando nada nesse sentido. Né? Outro exemplo de horror, o amigo gay. O amigo gay que lhe provoca horror, ele chega até a lavar as luvas depois de ter tocado no amigo. Ele pensa em matá-lo. Por ele tocar nesse amigo, coloca o Patrick perto demais da sua própria homossexualidade recalcada, escondida atrás de uma heterossexualidade narcisista, que não se vincula de fato com o outro e com o outro sexo, né? Escondida atrás das máscaras, da qual a gente já tinha notícia, nessa sua autoadoração narcisista, né? Absolutamente autoerótica, homoerótica, tá? Ou seja, além da mulher e do gay, no filme vai aparecer esse desprezo, esse ódio e esse terror diante do inferior, do fracassado, do preto, do pobre, do sem-teto, dos garçons, né? Um desprezo e ódio para com todo aquele que ele julga inferior, inveja e ódio para com tudo que ele e ódio para com tudo que ele julga superior, desprezo pelo que é inferior, ódio e inveja pelo que ele julga superior. É um homem marcado, e aí está o narcisismo, por uma lógica binária, muito infantil, do zero e do um, do tudo ou nada. Né? Onde o nada é o que acontece ou como se sente quando não é o tudo, quando não é o um. Né? É o fantasma da eterna comparação. E por isso ele fala, em outro monólogo, que não tem nenhuma gota de emoção, senão cobiça e repulsa. Né? Até o seu gosto musical é puro exibicionismo, né? Ele faz do outro uma plateia para ele exibir seus conhecimentos, sua erudição, né? Dos gêneros musicais prediletos ali dele. Né? Ou seja, esse seu duplo recusado chega a ser aterrorizante quando fica muito perto de si, ameaçando essa distância seguradora que o Patrick exige. Né? Por isso que o toque do amigo na reunião, né, o toque do amigo gay na reunião, desencadeia o primeiro assassinato. E, de novo, no primeiro assassinato, quando o sem-teto toca no beco, né, dispara ali o gatilho de fúria em Patrick, que comete o seu duplo assassinato. Ele mata o mendigo, mata o cãozinho ali do mendigo, né, e grita furioso: eu não tenho nada em comum com você. Ou seja, esse é o signo do seu desespero, diante do fantasma do desamparo, da pobreza, da inferioridade, ali, como ele julga. Né? O problema é que esse narcisista eleva as suas próprias expectativas e as suas próprias exigências ao ponto do inatingível.
né, sua fuga do desamparo, da falta, da castração, o leva inexoravelmente ao desamparo do fugitivo, do sujeito sempre faltante. Né? Na sequência antológica da exibição ali no escritório, dos cartões de visita, quem tinha o cartão mais chique, mais bonito, né? O narcisismo ferido. Sempre vai haver um outro ameaçando o narcisista. Né? Sempre vai haver o outro que o ameaça ser remetido ao zero, já que ele não é o um, o mais. Né? Após ele assassinar um amigo, ele acende um charuto sozinho, um charuto pós-orgásmico, sem coito. Né? Para ele, o outro precisa não existir. O narcisista precisa se acreditar triunfal, mas, na verdade, vive nessa terrível solidão do espetáculo. Esse é o inferno privado do narcisista comprometido com o seu espetáculo. Enfim, que pobreza. Vimos aí a solidão do espelho, vamos falar da solidão do fetiche, tá? Nós já comentamos ali os hábitos caros de vida e de consumo no filme, que vão se desfilando ali no filme, e vai ficando claro que o acesso a restaurantes caros e badalados, os ternos de grife, o culto à estética do corpo e até o que seria apenas um cartão de visita, todos esses bens e serviços de consumo são investidos não só como objeto de ostentação, mas sentidos pelos personagens como necessidades imperativas, uma compulsão a sobrepujar sempre o outro. Quem tem o cartão de visita mais bonito, quem tem o terno mais caro, quem conseguiu a mesa no restaurante mais badalado, mais disputado, tem filas ali para esperar. Né? O fetiche é essa desmentida da falta, essa recusa da realidade que inexoravelmente acabará por impor seus limites à sua castração. Não somos deuses, não somos super-heróis invencíveis. Sempre há um não alcançável. Sempre pode surgir alguém com um cartão de visita mais requintado ou um terno mais caro. E é nesta hora que a mercadoria fetiche, ou o bem de consumo fetiche, traz o seu engodo, traz a sua ilusão. Né? Temos uma sequência. O sujeito adquire a mercadoria para que o outro o veja, o admire, para sobrepujar esse outro. O outro é, para ele, então, uma mercadoria enquanto plateia para o seu espetáculo. Daí ele se esvazia do significado do bem adquirido. E era importante para mim, enquanto para exibir ao outro, enquanto para provocar a admiração do outro. Esvaziado do significado e do sentido, isso somente incrementa a sua demanda por mais daquele bem, ou um novo aparelho celular, ou uma nova reserva no restaurante, ou um novo terno caríssimo. Né? E aí talvez o sujeito nunca venha se dar conta de que, na verdade, ele é que sempre foi a mercadoria consumida pela cultura do narcisismo, pela sociedade do espetáculo. Com um detalhe, não vamos entrar aqui muito a fundo, tá? Mas a droga aparece ali também. Né? Já abordamos em outras oportunidades, voltaremos a desenvolver esse tema, né? Mas no filme, que é uma questão tangencial, aparece assim, a partir mesmo da própria noção de narcisismo e de que o próprio consumo de substâncias, né, numa sociedade de consumo, não deixa também de ser uma das facetas desse narcisismo. Né? Porque, no caso particular dessa mercadoria, nós temos ali um agravante, a mercadoria droga, um agravante relacionado a uma ação real, neuroquímica da substância, né? Que vai provocar alterações do neuropsiquismo, agudas e a médio e a longo prazo, tá? Mas também, e especialmente, né, o desenvolvimento da tolerância, ou seja, vai precisar de mais droga para produzir o mesmo efeito, as dependências químicas, ou seja, para além da ação psicofarmacológica das drogas, gerando a experiência de prazer, ou, no mínimo, gerando um alívio momentâneo daquela angústia, nós temos essa ação de anulação da falta, de uma anestesia química da castração. Eu costumo dizer que o adicto busca um ideal amniótico de vida, um ideal placentário, um ideal de um mundo em que não exista falta, né? Em que eu não esteja em contato com a minha castração.
Isso nos faz lembrar, por exemplo, a frase célebre de Lacan, ali por volta de 1975, num dos artigos que ele publicou, né, quando ele diz que a droga rompe o matrimônio do sujeito com o seu pequeno pipi. Ou seja, aí está, anula, né, ilusoriamente a castração. Né? Mas isso vai perseguindo. Por exemplo, quando o Patrick entra no apartamento de Paul, ele entra em desespero por ver que era maior. Ele não estava em conflito por ter assassinado o cara. Né? Ele viu que era maior, que era mais caro, e aí está o narcisista abandonado, a solidão de sua obsessão por ser esse um, de ser o mais, o maior, o único, né? E a angústia do sujeito nunca alcançar este impossível, no caso que a droga promete ilusoriamente aliviar, né, para o sujeito adicto. E, por fim, tá, a solidão da loucura, a solidão do espelho, a solidão do fetiche. Agora vamos falar, finalizando aqui, a solidão da loucura. O filme legou uma discussão muito interessante e até, de certa forma, inesgotável entre os fãs, né? E ali também, no nosso encontro de cinema e psicanálise, né? Pelos acontecimentos que vão se desdobrando ali na narrativa, na obra, né? A partir de uma certa altura do seu enredo. Será que, na verdade, tudo foi na imaginação de Patrick? O Patrick seria um psicopata ou um psicótico? Tudo aquilo, os assassinatos que ele comete, foram delírios, alucinações? Né? Veja, nós já tínhamos visto sequências bizarras, já tinham aparecido no filme. Aquela perseguição da prostituta com a serra elétrica, na segunda parte, dá uma virada no que toca até a verossimilhança dos acontecimentos. Vai ficando grotesco o filme. Né? Num certo momento, aquela hora em que ele rompe de modo insensível e grosseiro com a noiva no restaurante, deixa ela em lágrimas ali na mesa, o Patrick sai à rua. E, como sempre, ele vai pegar dinheiro no caixa. Um gatinho estava no chão e ele o pega. Aparentemente, com carinho, com cuidado, mas, de repente, no caixa eletrônico aparece uma mensagem, aí está a coisa alucinatória, né? Feed me a stray cat, dê-me um gato de rua para comer. Né? O que faz Patrick sacar uma arma para matar o gato e tentar empurrá-lo para dentro da máquina. Uma senhora estava passando, vê a cena, se assusta, tenta impedi-lo, e Patrick atira nela, queima a roupa e a mata na hora. Já começa a ficar bizarro. A partir daí, desse ponto do filme, nós temos um decurso nitidamente inverossímil, que nos incita a entender o que se passa na tela, nos induz a pensar ou a nos perguntar, como sendo, na verdade, tudo aquilo até então, um surto psicótico do Patrick, com alucinações e formações delirantes de pensamento, né? São perseguições policiais com explosões de viaturas, atos de fuga em desespero de Patrick, situações inverossímeis, acontecendo numa cadeia acelerada de acontecimentos, culminando com ele desesperado, ligando para o seu advogado, confessando seus crimes. Ele confessa 20 ou 40 mortos, ele confessa canibalismo, ele especialmente confessa o assassinato do seu colega e amigo Paul Allen, mas o tempo inteiro o advogado sempre repetindo uma atitude de estranhamento. E até que no encontro pessoal ao telefone, primeiro, e depois no encontro pessoal, ele lhe contradiz firmemente. Ele diz que Paul Allen está vivo, né, que jantou com ele 2 vezes em Londres há poucos dias, o que nos deixa atônitos. E vem ressignificar todo o filme, toda a narrativa até então. Ao invés de um psicopata, seria Patrick Bateman um psicótico? Todos os acontecimentos se passaram apenas na sua cabeça? Tudo que aconteceu não passou de delírios e alucinações?
Já tínhamos várias dicas, muita coisa inverossímil acontece no filme, né? Ele arrasta um corpo, deixando um rastro de sangue e o porteiro, e ninguém se dá conta daquilo. Nas perseguições policiais, ele com tiro de pistola faz explosões cinematográficas, literalmente, né? Vários policiais disparam contra ele, mas ele não é atingido. Há uma convicção inconsequente, assim, de grandiosidade, né? Fica aberta essa pergunta. O personagem apresenta características evidentemente psicopáticas e perversas até um ponto da narrativa, e na virada, no final do filme, nós estaríamos claramente autorizados a conjecturar se tudo não passou de um delírio, de um quadro alucinatório típico das psicoses. E talvez na análise fílmica, a gente quer propor aqui que esse diagnóstico diferencial talvez seja até o menos relevante. Veja bem, com isso a gente vai coincidir com o autor do romance, o Bret Easton Ellis, tá? Que numa entrevista a um programa conhecido, né, o Larry King Show, lá nos Estados Unidos, ele, numa entrevista no programa, ele respondeu ao Larry King, que lhe pergunta, escuta, mas afinal, tudo passou na cabeça do Patrick ou aconteceu de verdade, né? E o autor do romance, que deu origem ao filme, responde assim, eu não sei. E quer saber? Foi muito mais interessante, abre aspas, né, gente? Foi muito mais interessante escrever o livro durante 3 anos sem responder a essa pergunta, né? Então, é nesse sentido aí que nós, então, vamos pensar, né, claramente a respeito da dúvida diagnóstica como sendo algo, de fato, secundário, algo que talvez nos faça pensar que o potencial para o mal entre a perversão e a loucura, aí está. Esse é o tema, inclusive, que a gente andou propondo aí para a nossa reflexão lá, por ocasião do nosso encontro de cinema e psicanálise, né? Isso aí torna o filme ainda mais instigante ao deslocar, colocar em segundo plano essa questão, e deslocar o nosso foco para o tema que a gente propôs. Ou seja, seja na loucura ou na perversão, aí está o mal. Dito de outra forma, não é o fato de um sujeito não ser psicótico que o protege de fazer loucuras. Não é o fato de alguém, a rigor, não ser um psicopata, um serial killer, que garante que o sujeito não esteja também a gozar com o sofrimento imposto ao outro, que ele não atue psicopaticamente, sadicamente, né? E isso vale para o coletivo também. Ou seja, as consequências dessas nossas fixações narcísicas e o mal que traz ao sujeito e aqueles que com ele se relacionam, ali está. Aí estão todas as consequências. O próprio consumismo fetichista tem essas duas vertentes. Tá? O consumismo que a gente observa hoje é uma loucura alienada, e tanto quanto disposição perversa fetichista para com os objetos de consumo. Não é à toa, inclusive, aliás, que nos tempos de Freud, até 1915, muitos quadros psicóticos eram também chamados, enquadrados naquilo que era chamado de neuroses narcísicas, né? E o destino último do narcisista sempre será a sua deplorável solidão. A secretária, numa cena, encontra um caderno de desenhos, cheios de desenhos macabros, do Patrick, né? Canibais, corpos despedaçados, perversos, violentos, e tão perversos quanto esquizofrênicos. Quantos desenhos o Patrick fazia sozinho? Ele goza e sofre de si para si. Ele não é enxergado, inclusive, né? Paradoxo. Ele é até confundido com outro. O colega troca seu nome, os cartões depois aparecem como tendo o mesmo nome, os cartões de visita. Ele mesmo, numa hora, quer passar-se por outro. My name is Paul Allen, ele diz, tá? Ou seja, uma alusão aos sintomas psicóticos aí de despersonalização, desrealização, como se não estivesse ali. Meu nome é Paul Allen, é ele próprio se despersonalizando ao se fazer passar por outro.
Nisso a gente vê o Patrick Bateman e o narcisista, portanto, não tem mais nem a si mesmo. Diluído no seu próprio narcisismo, na sua recusa da castração, acaba também diluído na cultura do narcisismo. Ambicioso de ser o um, torna-se apenas mais um na sociedade do consumo e do espetáculo. Até o seu gozo pelo poder de seduzir ou possuir a mulher, e ele está tendo um caso com a mulher do colega, e vale para todos ali, porque alguém também estava tendo um caso com a noiva dele, mostra a solidão do poder. Ter todas as mulheres é não ter nenhuma mulher. Né? E, no final, o desespero melancólico de Patrick ligando para o seu advogado pode ser entendido, inclusive, como sendo buscando alguém, desesperadamente buscando alguém para confessar, ou seja, na verdade, para ouvir. Né? E é isso que nos faz pensar e resgatar, por exemplo, o conceito aí de Édipo aí na atualidade, né? Onde nós vemos aí toda uma situação aí de desacato, de assassinato da lei, né? De desacato à lei, né? Os casos aí de incesto que acontecem, sim, mais do que a gente gostaria de perceber, de ver, de descobrir, né? Acontecem de fato, mas também do ponto de vista de uma aplicação social, o incesto e a corrupção nas relações institucionais, políticas, o incesto contido, por exemplo, nas situações de nepotismo, né? Ou seja no aspecto individual ou numa perspectiva política e social, nós temos aí a atualização na figura do perverso daqueles que Freud assinalou como crimes primordiais da humanidade, crimes ancestrais, assassinato, parricidio, incesto, canibalismo, né? No caso do Patrick Bateman, que até confessa seu canibalismo, eu comi o cérebro de algumas, eu tentei cozinhar, né, partes do corpo de outras, né, no seu final acaba sendo melancólico, trágico e autofágico. Nada mais faz sentido, toda a motivação de vida foi devorada, consumida, e é esse o final do filme, onde o Patrick Bateman faz um manifesto em um último monólogo melancólico, deplorável, digno de pena. Né? Ele diz que a dor, ele diz literalmente, a minha dor é constante e aguda, não desejo um mundo melhor para ninguém, na verdade, quero que a minha dor que a minha dor seja infligida aos outros, não quero que ninguém escape. E ele prossegue dizendo, e ao final ele diz, até esta confissão não significou nada. Ou seja, um esvaziamento pleno de todo e qualquer sentido. Bom, pessoal, é isso aí. Né? Psicopata Americano, excelente obra-prima do cinema da virada do século, que nos instiga a pensar na sociedade, na cultura, nos limites entre o narcisismo constitutivo de todos nós e esse narcisismo patológico, e aí pensando também, do ponto de vista da saúde mental, esse diagnóstico diferencial entre a psicose e a perversão. Né? Assistam, reassistam este filme, né, vale a pena. Outros filmes que temos compartilhado aqui também no nosso canal Luz, Câmera, Pulsão. Nossos agradecimentos, né, especialmente, vão ali também para a Associação Médica de Londrina, que gentilmente tem nos cedido aí seu auditório ali no Espaço AML Cultural, né, para os nossos encontros de cinema e psicanálise. Já fizemos nosso agradecimento ali aos residentes, e fica o nosso convite. Quando estivermos, acompanhe pelas nossas redes sociais os nossos eventos e venha participar. Muito obrigado e até o nosso próximo filme.